Vamos lá! Começamos o capítulo com Itadori e Higuruma caindo, com Sukuna abrindo um sorriso para eles, enquanto seus adversários olham fixamente para o Rei das Maldições. Vamos para o flashback e agora com todas as peças reunidas, vemos que Kusakabe, que havia liderado todo o planejamento da luta contra o Sukuna, e Kenjaku. Como dito na live de sábado, a Hana, anjo, pode ter dado até algumas ideias. Porém, quem organizou a parada toda parece ter sido o Kusakabe. Kusakabe começa a explicar que as condições para lutar contra o Kenjaku seja que Takaba abra a luta contra o vilão e Yuta o finalize. Yo Geeks, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers no capítulo 244 do mangá de Jujutsu Kaisen. Antes de começar esse vídeo, queria indicar para vocês a leitura de Que Haja Luz, a minha novel com os inscritos. Um mundo onde as batalhas são definidas pelo dado e qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, pode acontecer. Corre lá na Amazon com o link na descrição ou leia pelo Tapas para que você possa acompanhar essa jornada. Agora sim, vamos nos confundir ainda mais em Jujutsu. Não basta ter ali mestrado em física, matemática, artes, agora a gente tem que se confundir nas leis de direito. Retornamos com Kusakabe dizendo que Yuta e Takaba só devem ir atrás do Kenjaku caso Gojo seja derrotado. Acredito que mais uma vez foi uma decisão egoísta do professor, onde ele mesmo queria acabar com Sukuna e com o Kenjaku com as próprias mãos, e falhou em ambas. Kusakabe pede para que todo mundo leve o planejamento à risca e diz que precisam decidir agora quem vai participar, pois ele sabe que é uma guerra total contra o Sukuna. Hajime se vira para Hakari e questiona se Kusakabe é um idiota. Kashimo diz que todo mundo tá dentro do mesmo barco e não adianta tentarem escapar. Kusakabe continua dizendo que não faz sentido enviar alguém que tem 100% de chance de ser derrotado sem ter a possibilidade de criar uma abertura, como no caso da Miwa. Ele diz que Miwa, em Shibuya, fez um pacto de nunca mais brandir uma espada para atacar o Kenjaku, mas mesmo assim, seu ataque foi defendido com as mãos nuas, coisa que deixa a feiticeira totalmente sem graça. Para quem não se lembra, Miwa fez isso regada de emoções, isso porque ela tinha acabado de perder o Muta, na qual nutria uma paixão por ele. Kusakabe continua dizendo que a assimilação do Tengen com os não-xamãs pode não ser um risco para os feiticeiros. Isso porque eles acreditam que os usuários de energia amaldiçoada podem rejeitá-lo com seus feitiços. Ele fala que se Sukuna e Kenjaku vencerem, há uma boa chance que os feiticeiros consigam sobreviver, mesmo que isso bagunce o mundo inteiro. O problema é que aqueles que são jogadores serão todos mortos se o Kenjaku sobreviver, porque essa é a regra para que o jogo do abate acabe. Alguém se levanta e diz que mesmo assim pode viver mais alguns dias, e se apenas o Sukuna sobreviver, serão ainda mais dias. Vemos que se trata do Kamo, dizendo que está pulando fora. Isso porque ele é apenas um inútil nesse combate. Kamo diz que quer ficar perto da família dele, nem que seja por um pouco tempo, e que ele planeja levar sua família para o exterior e fugir de tudo. Kusakabe repreende Kamo por insistir nesse ponto. Parece não ser a primeira vez que Noritoshi aborda o assunto. A justificativa de ser útil não convence o Kusakabe, uma vez que é peculiar ter alguém verdadeiramente eficaz nessa batalha. Itadori agradece Kamo por ter lhe ensinado durante todo esse tempo e diz que seu irmão Chozo é ruim de ensinar as coisas, e Noritoshi lhe agradece. Repare que se nós temos o Noritoshi ensinando o Itadori e o Chozo ensinando algumas coisas também pro Itadori, ou pelo menos tentando, pode ter alguma coisa relacionada à técnica de sangue aqui, ó, que eu tô falando pra vocês sobre esse ponto de vista sobre o Itadori. Ó, há algum tempo já eu tô falando sobre isso. Kusakabe diz que somente feiticeiros que possam usar feitiço de reversão, qualquer pessoa que queira morrer ou esteja disposto a morrer, devem participar. Caso contrário, não precisam nem apoiar. Dessa forma, Higuruma levanta a mão e diz que assim que Kashimo lutar, será a sua vez e usará seu feitiço para confiscar o feitiço do Rei das Maldições. Itadori olha para ele com uma cara confusa e Kashimo fica irritado por ele se referir à ideia dele de que pode ser derrotado. Coitado do Hajime. Kenji explica que se trata apenas de um plano e expressa gratidão pelo feiticeiro de 400 anos atrás ter cedido lugar para que Gojo pudesse lutar.
No entanto, Kashimo ainda está irritado por ter permitido que Satoru lutasse primeiro. Higuruma diz que se conseguirem dar a sentença de morte, ele poderá lutar contra Sukuna com a espada do executor. Kusakabe diz que é um bom plano e o problema é que não é garantido que podem confiscar ou obter a pena de morte da sua habilidade. É quase uma aposta. Higuruma resume as informações sobre o Sukuna e os crimes cometidos por ele nos últimos tempos. A lista é grande. Ele destaca que, considerando os incidentes anteriores em sua história, Sukuna causou várias mortes no reformatório juvenil e em Shibuya. Higuruma sugere que, após a mudança para Fushiguro, Sukuna teve a liberdade para agir em Shinjuku. Ao discutir as acusações possíveis, Higuruma expressa sua preocupação com a dificuldade da situação. Higuruma enumera as ações específicas do Sukuna em eventos passados, incluindo a agressão a Itadori, tentativa de assassinato contra Satoru Gojo e Megumi Fushiguro, bem como o assassinato consumado e tentativas de assassinato em Shibuya, destacando a complexidade das acusações que podem levar à pena de morte. Higuruma continua abordando diversos pontos críticos relacionados a Sukuna. Ele destaca a possibilidade de acusações graves, como agressão, tentativa de assassinato e obtenção ilegal de cadáver, dependendo do estado de Megumi Fushiguro. Higuruma discute a complexidade de responsabilizar Sukuna pelos danos causados por seus dedos amaldiçoados também, enfatizando que o Rei das Maldições não está diretamente instigando ou ajudando nos atos. Além disso, ele menciona que o caso envolvendo a mãe de Yoshino Junpei é complicado pelas mesmas razões. Higuruma resume as possíveis sentenças para o crime de assassinato, explicando que matar uma pessoa pode insultar em uma pena de 10 a 15 anos de prisão no Japão, enquanto matar 2 pessoas pode levar à prisão perpétua ou pena de morte. Ele destaca que, geralmente, matar 3 ou mais pessoas resulta em pena de morte imediatamente. Higuruma destaca que as ações do Sukuna são cruéis, egoístas e têm muito impacto social grave, argumentando que a reabilitação é impossível. Ele compara essas ações ao padrão de Nagayama, sugerindo que em um julgamento convencional, Sukuna provavelmente receberia a pena de morte. Miwa expressa surpresa ao ouvir sobre Nagayama, enquanto Kusakabe, após uma breve pausa, confirma sua compreensão. Miwa reage surpresa novamente, questionando se Kusakabe realmente entendeu ou está apenas fingindo, e Kusakabe responde afirmando que ela está o subestimando. Kusakabe então explica que em um julgamento convencional, Sukuna receberia pena de morte por todas essas acusações. No entanto, ele destaca a abordagem japonesa, onde cada crime é analisado individualmente antes de ser apresentado como acusação. Ele revela que, com base nas acusações mencionadas, há uma probabilidade um pouco inferior a 30% do Sukuna ser condenado à morte, se considerarmos apenas os crimes isoladamente. Kusakabe aborda a complexidade das acusações contra o Sukuna, destacando que pequenos crimes estão embutidos nos enormes crimes cometidos. Ele exemplifica como o ato de esfaquear alguém pode resultar em acusações que vão desde prejudicar a pessoa até danificar propriedade pessoal. Higuruma sugere que sua técnica pode analisar o massacre de Sukuna sobre a perspectiva de crimes menores, como danos a propriedades e invasão, o que tornaria difícil a imposição da pena de morte. Itadori menciona sua própria experiência com o juiz quando entrou em uma loja para apostar sendo menor de idade, indicando a possibilidade do Sukuna receber uma punição mais branda. Higuruma expressa irritação com a situação e destaca a complicação adicional dos crimes do Sukuna ocorridos há 1000 anos, levando à questão da prescrição legal. Miwa reage com surpresa diante desses últimos acontecimentos. Itadori questiona Higuruma sobre a verdadeira resposta para a situação em questão e Higuruma confessa que não sabe como prosseguir, o surpreendendo. Higuruma afunda ainda mais o caos, dizendo que se o criminoso estiver fora do país, a aplicação das leis pode ser suspensa, levando à possibilidade de que as leis modernas não se apliquem ao tratamento prévio do Sukuna antes de sua manifestação na era atual. Keiji questiona se estão considerando o exterior como outro mundo e Higuruma confirma. Ele explica que o juiz é um Shikigami incorporado em seu feitiço e sugere que, se ele acredita que é possível, o juiz provavelmente também acredita. Kusakabe discute a extensão dos crimes de Sukuna considerando práticas antigas e o julgamento do juiz, concluindo que os crimes remanescentes são incontáveis. Ele destaca a baixa probabilidade de acusá-los de crimes justificáveis para a pena de morte.
Kenji expressa alívio de considerar que, pelo menos, podem chegar à conclusão de culpado ou até a confiscação. Higuruma levanta a incerteza sobre a confiscação de feitiços se aplicar tanto à técnica das 10 sombras quanto também ao santuário do Sukuna, caso se aplique apenas a uma delas. Kusakabe reconhece que seria um grande alívio, mas brilhando como um bom protagonista, Itadori vem com uma ideia excelente. Ele sugere que pode haver uma maneira garantida de condenar o Sukuna à morte e voltamos à porradaria em Shinjuku. Corvos da Mei são mandados contra o Sukuna, mas rapidamente são abatidos usando sua adaga amaldiçoada com poder de raio. Mei observa que Gojo, Kenjaku e Sukuna estão em um nível superior ao verem que nenhum dos seus corvos conseguem lhe acertar. Ela especula que, dado que todos evitem ataques diretos, acertar um golpe seria significativo. Mei diz que seu planejamento de distrair a atenção do Sukuna havia dado certo e expressa confiança em contar com Itadori para aproveitar a oportunidade, avistando o campo de batalha a muitos metros de distância em cima de um prédio. Higuruma chega no solo e já desce a marretada no Sukuna com gosto, mas o Rei das Maldições consegue desviar para o lado. Só que na direção que o Sukuna vem, Itadori surge bloqueando sua passagem. Yuji começa a socar os pedregulhos na direção do Rei das Maldições e sua movimentação é tão rápida que o prota parece ter 4 braços. Esse quadro diz muita coisa sobre a escolha do Gege em fazer o Itadori parecer o Sukuna, muito parecido com o quadro do rei lutando contra o Hajime. Sukuna tenta se afastar, mas algo lhe agarra e lhe puxa para perto. Parece ser algo relacionado à nova habilidade do Itadori. O Rei das Maldições se aproxima e se defende do soco do Itadori com uma cara de tédio. Mas era isso que Yuji queria. De repente, Sukuna sente todo o seu corpo tremer e questiona o que seria isso. E nós também nos perguntamos o que poderia ser. Parece que o soco do Itadori conseguiu pegar na alma do Sukuna e mexer com o corpo dele, visto que o punho divergente já mexia com a habilidade de causar 2 impactos com o mesmo soco. Será que o Itadori assimilou ainda mais coisas em seus golpes, mais ensinamentos de Noritoshi Kamo e Chozo? Essa é uma questão interessante, porque se essa nova habilidade do Itadori for algo derivado do punho divergente, Gege tá puxando algo que está junto do personagem desde o início da história, com o primeiro impacto dando o primeiro hit no corpo, mais o segundo na alma. Por isso, o Sukuna deve ter tremido? É claro que o punho divergente não é a única coisa que está fazendo essa habilidade do Itadori funcionar, visto as fitas que grudaram no Sukuna, mas estou curioso para o desenrolar disso, somando também agora as informações do Noritoshi Kamo tem ensinado ali o Itadori ao lado do Chozo sobre essas questões. Será que poderemos ver ali esse afastamento do Kamo da história e com foco total no Itadori com a técnica de sangue? Isso seria até mesmo algo interessante. E por isso nós podemos ver os seus punhos, os seus braços vermelhos, porque poderia ser algo aplicado à técnica. Foi algo muito simples, mas o suficiente para abrir caminho para Higuruma, que grita chamando o Itadori, dizendo que eles vão recomeçar o julgamento. Assim, Higuruma expande seu domínio e vemos o julgamento de Ryomen Sukuna sendo formado. Voltamos com a conclusão do flashback, com Itadori explicando seu plano para pegar o Sukuna com a pena de morte. Yuji está assistindo Better Call Saul demais. Itadori propõe realizar um terceiro julgamento, visando reexaminar tanto o julgamento passado quanto o incidente em Shibuya, agora incluindo o Sukuna no processo. O objetivo é processar Sukuna pelas acusações de assassinato em massa relacionadas aos eventos em Shibuya. Higuruma explica que as acusações em sua expansão são aleatórias, podendo ser associadas a 1 delito, 2 delitos ou 3 delitos. Itadori sugere escolher 2 delitos. Higuruma justifica essa escolha afirmando que não há benefícios para ele, já que o alvo do feitiço é exclusivamente Itadori. Higuruma sugere a possibilidade de solicitar uma reconsideração para os crimes já julgados, visando apertar as acusações enquanto Sukuna esteve incorporando em Itadori, mesmo em caso de falha. Higuruma começa a ter várias ideias e assim ele propõe adicionar Sukuna como co-réu e continuar o julgamento sobre as mesmas acusações com uma alternativa viável. Assim, o juiz surge relatando suspeitas sobre Yuji Itadori, sugerindo seu envolvimento em um massacre ocorrido em Shibuya, no dia 31 de outubro de 2018. O tribunal é formado e vemos uma guilhotina ao lado esquerdo do local.
onde Itadori, Sukuna e Higuruma estão. Sukuna acusa os braços perante o julgamento, enquanto escuta a acusação de Higuruma de que Itadori não cometeu o assassinato, indicando que a confissão durante o segundo julgamento foi falsa e motivada por um forte senso de responsabilidade. Assim, Higuruma recebe um envelope com resultados sobre o Sukuna ser culpado ou não. Sukuna apenas abre um maldito sorriso, mostrando estar empolgado com o que pode vir em cima dessa situação. Bom, temos infinitas coisas pra gente abordar por aqui, mas a gente precisa começar por algo. Então vamos falar da expansão de domínio do Higuruma. Detalhe importante para algo é que o Sukuna não expandiu seu domínio junto do Higuruma, e isso pode ter três possibilidades. A primeira é que, mesmo restaurando seu corpo físico, seu cérebro ainda esteja danificado da batalha contra o Gojo. Eu não acredito muito nessa possibilidade, mas a opção está aí. Tudo bem que é um ferimento causado pelo infinito, né? Pela técnica ali do vazio imensurável, mas como ele restaurou seu cérebro, eu acho que seria difícil, na verdade, restaurou seu corpo, seria difícil ele não ter restaurado seu cérebro também. Mas é uma possibilidade, há essa chance realmente disso acontecer. O segundo ponto é que o Sukuna ainda pode expandir o seu domínio dentro da expansão do Higuruma, mas isso levanta outras duas possibilidades. Se o Sukuna expandir seu domínio, sua expansão pode engolir a expansão do Higuruma da mesma forma como a do Gojo fez contra o Jogo. Então, tanto faz se ele disputa ou não, ela vai ser destruída de qualquer forma assim que ele expandir. Ou o Sukuna não pode disputar um domínio com Higuruma devido ao acerto garantido da expansão ser inofensiva. Se a expansão do feiticeiro advogado funcionar da mesma forma que a do Hakari, ele pode simplesmente fazer com que ela seja mais rápida em relação à expansão do Sukuna. Se ele perder uma disputa, ele fica sem sua técnica por um tempo. O terceiro ponto é que, estando dentro da barreira do Higuruma, o Sukuna simplesmente não pode expandir seu domínio mais. Pode não poder expandir o seu domínio mais. Mesmo com a expansão mais refinada ou coisa do tipo, técnicas amaldiçoadas ou violências não podem funcionar dentro do julgamento. Então, mesmo que o Sukuna possa expandir seu domínio, ele será proibido de fazer isso. Ou seja, Higuruma e Itadori cercaram o Sukuna de todas as formas possíveis, e a execução pode ser aplicada. Lembrando que o feiticeiro advogado só precisa acertar um golpe com a sua espada executora para matar o rei das maldições. Mas, porém, todavia, por obséquio, ainda existe algo que o Sukuna pode alegar em seu ataque em Shibuya: a legítima defesa. Lembram que quem começou o ataque foi o Mahoraga e não o Sukuna? E tudo que o rei das maldições destruiu ou matou foi tentando se defender da sombra do Megumi? Então, o Sukuna pode escapar com esse álibi. Eu fiz a seguinte emulação no chat GPT de que um jovem japonês estava sendo perseguido por um assassino em sua casa. E ele, sem ter algo ali para se defender, matou o assassino ao explodir um botijão de gás da casa dele, mas sobreviveu. O problema é que quando o botijão explodiu, o chão da casa desabou, caindo no apartamento logo abaixo da sua casa, matando os 5 moradores vizinhos. Como seria a resolução desse caso para o jovem? Seria a legítima defesa? Ele seria culpado pelas mortes dos vizinhos? O chat GPT me respondeu que, de acordo com as leis japonesas, se as circunstâncias indicarem que o jovem agiu em legítima defesa e que a explosão do botijão de gás foi um resultado não intencional e não negligente, a pena de morte poderia ser considerável menos provável. Ou seja, mesmo que o Sukuna estivesse lutando contra o Mahoraga e estivesse se divertindo com isso, a justiça não julga a intenção do coração do Sukuna, mas a proporção dos crimes. Por mais que o Sukuna seja condenado por algo, se ele argumentar a legítima defesa, ele tem grande chance de escapar da pena de morte e assim evitar a espada executora. Nesse caso, o Sukuna poderia ser condenado a 15 anos de prisão, 20 anos de prisão, assim evitando a espada executora. Mas, porém, todavia, por obséquio, outra vez... esse álibi do Sukuna sobre a legítima defesa pode só funcionar dentro do corpo do Itadori. Agora que o Sukuna está no corpo do Megumi, ele pode não conseguir mais usar essa explicação, já que está tanto no corpo de quem soltou o Mahoraga em Shibuya, quanto naquele que lutou para se defender, como isso pode ocasionar durante o julgamento. E nós ainda temos uma terceira possibilidade aqui,
porque agora o Sukuna está em seu verdadeiro corpo. Como ele está no seu verdadeiro corpo, ele ainda, supostamente, não participou do crime em Shibuya. Então ele não tem como fazer parte ali, supostamente, desse crime que acontece em Shibuya, porque no caso, o corpo dele, o corpo verdadeiro dele, não estava marcando presença nisso. Então ainda existe a possibilidade do Sukuna se safar de todas as acusações, seja no corpo do Megumi, seja no corpo do Itadori, porque ele manifestou o seu verdadeiro corpo. Meus amigos, o direito é uma parada maluca. Vocês formados aí em advocacia, formados aí em direitos, vocês já são juízes, são advogados que acompanham o canal do Geek Brasil, deixem os seus comentários sobre se o Sukuna pode ser condenado, se o Sukuna não pode ser condenado. O que nós sabemos é que esse julgamento vai ser de tirar o fôlego e prevemos muitas reviravoltas acontecendo em cima disso tudo. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que nada vai ser simples. O porém é que só saberemos disso daqui 2 semanas, porque semana que vem não tem capítulo de Jujutsu Kaisen.